Hoje eu passei o dia com o Soeder, agora já estou de volta do escritório. Isso aí. Hoje foi dia de trabalho na prática, né, Wilson? Para quem acha que nossos treinamentos só tem teoria, né? Hoje foi dia de prática. Hoje entendeu lá como que funciona, né? A teoria só existe porque na prática a gente testou e aprovou. É isso aí. É isso Vamos aí. falar um pouco de mais uma vez sobre o queijo coalho, né? Pessoal, manda para a gente aqui, Thiago, Léo, Márcio, Alexandre, Ednelma, Nilson, Matheus, Bom demais. Anelli, Vovó Laticínio, André, Ouro Branco. Vamos É. lá, pessoal. Vamos lá. Robson, João Paulo. Quem é de vocês aí que fabrica queijo coalho? Manda pra gente aqui. E É isso aí. quem de Deve ter. vocês nunca teve um pequeno probleminha chamado derretimento de queijo coalho? Ah, esse vai aparecer vários, viu? Eu te garanto que vai aparecer aí vários aí. Para começar, sempre a gente fala, mas eu acho que é importante frisar isso toda vez. Rapidamente, queijo coalho tem regulamento técnico? É. A gente sempre vai frisar isso, né, Wilson? Porque a orientação que a gente sempre dá, tanto para clientes quanto aquelas pessoas que participam dos nossos treinamentos, é sempre fazer um queijo de acordo com o que a legislação te orienta, né? E isso não é diferente com o queijo coalho. Queijo coalho é um tipo de queijo que tem sim o seu RTQ, né? Tem um RTQ aprovado desde 2001. Ou seja, ali a gente tem orientações sobre o que deve e o que pode ser utilizado no queijo coalho, né? Inclusive orientações de características físico-químicas do queijo, que nós vamos tratar aqui hoje dessa situação, da importância delas para que a gente tenha um queijo verdadeiramente de qualidade e que não venha ter esse maior problema aí que a gente comenta com o pessoal, que é o queijo derreter, né? Isso é importantíssimo. Então nós vamos tratar hoje aqui, mas é deixar claro para o pessoal, o queijo tem orientação, né, de como deve ser feito e como deve estar disponível para os consumidores, né? E isso é o RTQ do queijo coalho, que é um RTQ que existe desde 2001, né, onde foi ali descrito todas as orientações com relação ao tipo de queijo que a gente pretende fazer, né? Nesse caso, o queijo coalho. Olha, do queijo coalho pode ser feito de leite cru? Olha só, o que acontece? É, em algumas regiões, ainda faz queijo coalho de leite cru, né? Não é a melhor orientação que a gente tem, né? A gente sempre vai estar tratando aqui de um queijo que não tem nem fermento como item obrigatório. Ele pode conter fermento, mas é opcional. Mas como item obrigatório, não é. Então, quando a gente tem um processo de fabricação onde a gente não utiliza fermento e também não faz um processo adequado de pasteurização, os riscos para o produto são enormes, enormes. Então, assim, não vale a pena, né? A orientação é sempre que seja utilizado um leite pasteurizado, que seja um processo de pasteurização rápida, que seja um processo de pasteurização lenta, porém que o queijo seja de leite pasteurizado. Isso é indiscutivelmente importante, né? A gente não deve nunca arriscar. E normalmente quando a gente arrisca, a gente tem mais um problema para essa questão de derretimento, né? Então, a nossa orientação sempre para o pessoal que vai produzir queijo coalho é fazer o uso de leite pasteurizado. Isso aí. Sua internet tá picando um pouco, velho. É a localização aqui. Com relação à pasteurização lenta, tem muita gente aqui que tem um pequeno laticínio, não tem condição de ter um pasteurizador automatizado, né? E para fazer pasteurização rápida e deve usar, né, a pasteurização lenta. Como que deve ser feita essa pasteurização lenta? Tem algum
detalhe, alguma particularidade que orienta? Bom, o que acontece? A pasteurização lenta, ela pode ser utilizada, é permitida, né? Desde que seja conduzida de maneira adequada, né? O que é a maneira adequada? É a gente respeitar o binômio tempo-temperatura. Quando a gente está pasteurizando um equipamento automatizado, esse binômio ele fica ali entre 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Mas na pasteurização lenta, esse binômio é 65 graus por 30 minutos. Então isso tem que ser respeitado para que a gente tenha eficiência do processo de pasteurização. Não quer dizer que o produto não sofreu aquecimento, quer dizer que ele foi pasteurizado. Ele precisa dos dois conjuntos aí, né, que é temperatura e tempo, para que a gente tenha efetividade na pasteurização. Então esse binômio de temperatura de pasteurização lenta, 65 por 30 minutos, ele tem que ser respeitado. E como que a gente deve conduzir isso? Né? O ideal é que se fosse feito num equipamento onde você tivesse a possibilidade de injetar, né, calor ali, né, de forma indireta, né, não de forma direta, porque aí a gente traz diversas dificuldades e riscos para a produção de queijos. Né? Então, o E pode ideal ser antes de fabricação mesmo. pode ser no tanque de fabricação, de forma indireta. Né? E a gente vai injetar vapor ali na camisa, aquecer esse produto a 65, manter uma injeção mínima de vapor para que ele tenha, né, mantenha essa temperatura por no mínimo 30 minutos. E em seguida é que a gente pode fazer o resfriamento até a temperatura de coagulação. O mais difícil para quem tem um equipamento assim, fazer no tanque, é a temperatura de coagulação. Porque a gente vai atingir a temperatura de 65, mas depois a gente tem que reduzir essa temperatura para temperaturas entre 32 e 34 graus. E isso é muito complexo se for feito num tanque de fabricação de queijos comum. Né? Porque a gente vai ali ficar esperando ou naturalmente reduzir essa temperatura, que é um risco também, porque o leite vai estar exposto, ou a gente vai fazer o uso de injeção de água na camisa do tanque. Né? Alguns tanques têm essa possibilidade, mas às vezes o pessoal imagina que vai produzir e só faz a linha de vapor. Aí a gente já tem dificuldade, porque não vai reduzir essa temperatura rapidamente. Né? Então, assim, são dificuldades. Né? O que a gente orienta? Se tiver possibilidade de fazer num equipamento tipo um maturador de creme ou numa fermenteira, é mais rápido, porque você consegue circular ali, né, água em temperatura ambiente mesmo, né? Nem precisa ser gelada, mas consegue circular água em temperatura ambiente mais rapidamente e essa temperatura vai cair. Isso favorece a produção do queijo posteriormente. Né? Mas tem que ser muito bem controlado tempo e temperatura. A efetividade da pasteurização vai ser importante para os demais processos, para que a gente não tenha problemas, né, de qualidade lá com o produto no final do processo de fabricação dele. Então, esse binômio tempo-temperatura, ele é importantíssimo para essa etapa de pasteurização. Olha, e falando agora de uma pequena indústria ainda, é importante padronizar esse leite? E se sim, para quem tem aqueles equipamentos de tipo desnatadeira, que é um equipamento mais simples, existe alguma forma da gente padronizar esse leite usando a desnatadeira? Bom, vamos lá. É importante demais padronizar. Né? Essa é outro item que interfere diretamente no defeito que a gente vai comentar, que é o derretimento. O teor elevado de gordura é um dos problemas. Né? Pode ser um dos problemas. Né? Então, assim, é importantíssimo a gente manter ali uma padronização desse leite para que lá no processo de fabricação a gente consiga, né, resultados adequados. Então, a padronização do leite ali deve girar ali entre 3 e 1% de gordura. E dependendo da situação, do tipo de queijo que for feito, né, eu falo do tipo de queijo por conta do processo de fabricação em si. Às vezes dá até para diminuir um pouco essa quantidade de gordura. E a gente continua tendo um queijo saboroso, né, e atendendo
os padrões mínimos de qualidade que é exigido ali pelo RTQ. Mas tem que ser feito, essa padronização tem que ser feita. Um dos maiores problemas que a gente encontra, né, principalmente para as pequenas agroindústrias, é o pessoal achar que dá para fazer com leite integral. Gente, queijo vai sair. Eu sempre falo isso aqui, né? Não canso de repetir, queijo vai sair. Agora, se ele atende ou não os padrões, é outra história. Né? Então não adianta falar assim, eu faço o queijo aqui, o queijo fica muito bom, que não tem problema. Tem problema o queijo. Né? Ele não atende aquilo que é o requisito da legislação. E muitas vezes a pessoa fala que não tem problema, mas está cheio de problema de devolução de queijo, que é queijo que está derretendo. Né? A gente já viu muito essa situação, né? O pessoal falar que não tem problema, mas na prática a gente vê que tem muita devolução de queijo com problema de derretimento. Né? Queijo coalho com problema de derretimento. Então, padronizar é sim importantíssimo. Né? Deve ser padronizado o leite que a gente vai utilizar. Aí, complementando, você me perguntou sobre essa questão do uso da desnatadeira. Isso. Né? É bom a gente esclarecer para o pessoal entender. Quando a gente fala desnatadeira é um equipamento, quando a gente fala padronizador é outro, quando a gente fala bactofuga é outro e por aí vai. O processo, né, o tipo de mecanismo que elas utilizam é o mesmo, é centrifugação. Só que aí varia, né, a finalidade de cada um. Né? Na desnatadeira, a gente consegue fazer com que o leite que passe pelo sistema de desnate, ele retire toda a gordura do leite. Aí a gente vai ter, por um lado, o creme de leite e, por outro lado, o leite desnatado. Enquanto que na padronizadora, a gente tem o mesmo sistema acontecendo, só que reincorporando gordura ao leite desnatado. Reincorporando a quantidade que a gente deseja. Ou seja, a gente padroniza a quantidade de gordura que a gente quer naquele leite que vai ser utilizado. Né? Então, assim, dá para usar a desnatadeira? Dá para usar. Né? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente não vai desnatar todo o leite. A gente vai desnatar parcialmente o leite. Né? Se eu recebi um leite com 4% de gordura e quero fazer um queijo coalho, mas eu quero padronizar para 3%. Então, daquele volume de leite, a gente precisa desnatar parcialmente e depois a gente passa o volume integral, garantindo que aquele volume integral, misturado com o parcialmente desnatado ali, a gente vai ter um resultado de gordura de 3%. Essa é a ideia da gente fazer o uso da padronizadora. E com isso a gente consegue, né, evitar mais uma das falhas aí de queijo derretendo. A gente até já disponibilizou aqui em algumas lives uma tabela que a gente usa, né? Isso. Para padronizar o leite, e então a gente já sabe exatamente. A planilha foi desenvolvida pelo Éder, já é formulada, e automaticamente a gente já sabe quanto de gordura precisa tirar, quantos quilos de creme precisa tirar daquele leite, para ele já sai, cair no tanque lá padronizado. Éder, agora falando um pouco de derretimento aí, que é o grande problema, você já deu um apanhado geral. Para começar, o que causa e o que pode ser feito para evitar? Sim. Bom, a causa principal, né, e que deve ser tratada é realmente a condição de potencial hidrogeniônico do queijo, pH. É a causa principal. Né? Ou seja, pH baixo. Né? Fora da faixa aceitável, ali, mínima aceitável, que seria de 5,8. Né? Abaixo disso, abaixo desse pH, a gente já começa a ter umas características de derretimento muito claras do queijo coalho. Né? É aquele queijo que não suporta a temperatura que a gente vai ali levá-lo ou na chapa ou na brasa. Ele já não suporta e começa a ter aquelas características de esticar, derreter. Né? Então, isso é o ponto-chave. pH muito baixo. Mas aí a gente tem que entender por que esse pH fica baixo. Aí que mora o segredo da gente produzir um queijo coalho de boa qualidade. Né? Porque assim, não adianta você identificar a falha, você vai lá, pega um queijo, analisa, faz um pH e descobre que o pH daquele queijo está com 5,6.
você só vai ter a certeza de que o queijo vai derreter. Mas isso o seu cliente já teria. Você precisa evitar que isso aconteça. E como que a gente evita? Né? Como que esse pH abaixa? Né? Sendo que a nossa recomendação aqui é da gente fazer um queijo coalho sem utilizar o fermento. Né? Quer dizer que se usar um fermento é errado? Não, mas você vai ter muito mais dificuldade. As bactérias do fermento que a gente normalmente utiliza para queijos, a função básica delas é produzir ácido lático, consequentemente abaixar o pH. Já no queijo coalho, a gente não quer abaixar o pH. Então, quando você utiliza fermento, você tem mais dificuldades para manter esse pH acima do limite mínimo, que é de 5,80. Então, qual é a recomendação? É você avaliar, primeiramente, qualidade do leite. Né? E quando eu falo qualidade do leite, a gente fala basicamente de nível de contaminação. Né? Aí quando eu falei outro dia sobre nível de contaminação, o pessoal falou assim, mas eu não tenho como avaliar o leite, fazer contagem de bactérias no leite quando ele chega na plataforma. Né? A maioria das empresas não tem, inclusive grandes empresas. Né? Não é assim que se faz. Né? Essa avaliação da contagem bacteriana total é feita por amostragem ao longo do período ali do mês. Né? Não é todas as empresas que fazem todos os dias, por exemplo. Né? Isso não é viável. Mas para todo mundo ficar claro para todo mundo, isso é contagem bacteriana total, ou seja, aquela análise que a gente realiza na Rede Brasileira de Qualidade do Leite, que a gente chama de CPP, contagem padrão em placas. O que a gente avalia ali? A gente avalia quantas bactérias a gente tem por ml de leite, independente se ela é uma bactéria desejável, indesejável, patogênica ou não, produtora de ácido lático ou não, todas são identificadas nessa análise. Então, quanto menor o número de bactérias nessa análise, maior a chance de nosso leite estar dentro de uma realidade de produção de queijo coalho. Ou seja, ele não vai interferir no nosso resultado do queijo coalho. Principalmente naquilo que a gente está falando aqui, que é o ponto-chave, que é o pH. Né? Ou seja, o número de bactérias ali é baixo e elas não vão produzir ácido lático suficiente para abaixar o pH. Né? Então, esse é um ponto que a gente deve olhar quando a gente fala que o pH vai interferir. O outro é a pasteurização. Como a gente já disse aqui, independentemente se o leite tem uma contagem baixa de bactérias, e baixas que eu falo é assim, na faixa de 50 mil, que é um leite de ótima qualidade. Ou seja, 50 mil unidades, né, de bactérias, de colônias de bactérias por ml de leite. Pode parecer muito, mas o padrão é muito mais elevado. O padrão hoje aceitável pela legislação é 300. Eu imagino, estou falando de um leite de 50. Se você usa um leite de 50 e você vai para o seu processo de pasteurização ali, e ele não seja eficiente, a gente não sabe quais ali das 50 mil unidades que estão ali, né, 50 mil colônias, a gente não sabe de quais bactérias que são, porque você não identificou qual bactéria especificamente. Mas se dessas 50 mil você tiver ali 5 mil de coliformes, por exemplo. Né? Se você não pasteurizar o seu leite, esses 5 mil de coliformes é suficiente para fazer um estrago na sua produção, capaz de abaixar o pH do queijo abaixo de 5,8, consequentemente o queijo vai derreter. E mesmo sendo um leite feito de um leite de excelente qualidade. Por isso que o processo de pasteurização é tão importante. Na pasteurização, a gente tem uma eliminação das bactérias patogênicas em torno de 99,9% delas. E essa redução é o que nos garante que a gente vai conseguir fazer um processo de fabricação sem alterações devido à quantidade de bactérias. Então, esse é um ponto importantíssimo. Por isso que a gente comentou aqui primeiro sobre pasteurização. Infelizmente, é um ponto que, se você não executar de maneira correta, seu queijo vai derreter. O queijo coalho vai derreter. É uma certeza que a gente tem. Então, importantíssimo cuidar do processo de pasteurização
para redução da carga bacteriana total e, consequentemente, a gente conseguir fazer um processo de fabricação de queijo coalho que não vai ter interferência. Outro ponto que a gente tem que ficar muito atento, que provoca ali, né, o derretimento do queijo por contaminação também. Você faz um processo de... seleciona bem a matéria-prima, faz um processo adequado de pasteurização controlado, sabe que fez análise lá de fosfatase, peroxidase. Quem não conhece isso aí, gente, coloca aí pra gente que não vão falar. Mas só se tiver alguém aí que não conhece, porque é muito comum em latim, então provavelmente todo mundo conhece. Mas se não tiver, a gente explica aqui direitinho. Mas fez a análise de peroxidase, fosfatase, tudo certinho. E mesmo assim seu queijo ainda está derretendo. O que provavelmente está acontecendo? Uma das possibilidades é uma recontaminação ali do leite ou da massa ao longo das outras etapas do processo de fabricação. Passou no pasteurizador, fez ali a eliminação das bactérias patogênicas, de acordo com o que deve ser, mas caiu num tanque de fabricação, numa queijomate, que estava mal higienizada. A consequência vai ser desenvolvimento de bactérias ali patogênicas, né, não desejáveis para o nosso processo, consequentemente vão atrapalhar o seu processo de fabricação lá no final. Então, essa recontaminação ela pode acontecer em diversas etapas, né? A gente está falando aqui lá no tanque de fabricação, mas ela pode acontecer na enformagem, ela pode acontecer até mesmo na mexedura. Foi utilizar um utensílio lá para fazer a mexedura que não estava devidamente higienizado. Ou que, no caso, lembra disso, pessoal, garfo para utilização ali na agitação, é muito comum da gente encontrar material que não é maciço, né? É só um material, um revestimento. E se aquele material fura e começa a entrar soro, começa a entrar água, aí depois quando você está lá com o garfo lá na fabricação do queijo, começa a soltar, né? Tem uma troca, entra soro para dentro do garfo, sai soro para fora, contaminação na certa. Então, é importantíssimo a gente ter cuidados com esses utensílios que a gente usa no processo de fabricação, para que eles não sejam a fonte de contaminação. O próprio tanque. Quantas vezes a gente já teve clientes com problemas no queijo coalho, porque o tanque de fabricação estava furado. Né? Então, assim, quando a gente tem uma pressão positiva ali de vapor, principalmente quando você está aquecendo, está jogando para dentro do leite. Aí quando para essa pressão, o peso do leite é maior, ele entra para dentro do tanque. Então, assim, essa troca provoca contaminação e, consequentemente, você vai terminar seu processo de fabricação, mas quando o queijo for submetido ali ao aquecimento, ele vai derreter. Porque ele está contaminado com bactérias que desenvolvem ácido lático, consequentemente, reduzem o pH. Então, esses são os principais pontos de problema de derretimento de queijo coalho. Além de dois outros pontos que a gente tem que ficar muito atento. Teor de gordura, né, que é de gordura no extrato seco, e teor de umidade. São dois pontos que vão fazer toda a diferença para o nosso queijo não derreter também. Porque às vezes o queijo foi feito com leite de boa qualidade, processo de fabricação de pasteurização bem controlado, sem qualquer tipo de recontaminação após a pasteurização, mas o queijo está derretendo. Né? Aí a gente pode analisar o produto, né? Verificar teor de gordura e teor de umidade. Isso também faz toda a diferença. Né? Gordura em excesso, a gente falou aqui de padronização, gordura em excesso tende a deixar o queijo mais mole. Então, na hora que você coloca lá para aquecer, o queijo tende a derreter mais. Teor de umidade é o mesmo caso. Quanto maior o teor de umidade, maior a tendência do queijo derreter. E uma coisa, Wilson, que é muito interessante, né? A gente faz hoje o nosso processo de fabricação de queijo coalho muito baseado naquilo que o mercado quer do queijo. Então, a maioria do queijo coalho hoje comercializado no Brasil é queijo utilizado na brasa. Né? Ou seja, vai ser aquecido. Só que a gente tem um mercado de queijo coalho que é de queijo de mesa. Não é muito comum aqui para as nossas regiões no sul, no sudeste,
né, o pessoal não tem muito essa utilização do queijo para mesa, né? É mais para assar, né? Mas a gente tem alguns lugares no Brasil que utilizam o queijo para mesa. Então esse queijo, ele tendo um teor de umidade mais alto, a gente não vai ter problema. Lembrando que o queijo coalho é um queijo de média a alta umidade. Isso é importante a gente frisar para o pessoal. Ele pode ser um queijo de alta umidade. Só que um queijo de alta umidade para colocar para assar, não vai dar certo. É um queijo que provavelmente vai derreter. Então, assim, o queijo que a gente utiliza aqui, né, na maioria dos casos, é um queijo de média umidade e com teor de umidade na faixa ali de 40%, 42%. Por quê? Porque vai garantir que ele não vai derreter. Né? É uma das características do queijo que a gente quer para que seja levado para assar. Então, tem que ficar atento também ao tipo de queijo que você quer produzir. Porque o RTQ ele abre uma margem grande, mas aí o seu mercado é que vai definir qual queijo que você vai querer produzir. É isso aí. Depois eu queria voltar, eu tenho um comentário sobre tudo isso que você falou, mas vamos responder aqui a Natânia. Sim? Tem uma dúvida. Boca de caminhão e amostra de produtores com acidez de 14 graus Dornick, preciso me preocupar? Ô Natânia, o que acontece? Quando a gente olha o padrão da legislação hoje para leite, né, que está contido ali na Instrução Normativa 76, a gente vê ali um leite de boa qualidade, tem padrões entre 14 e 18 graus Dornick, certo? Então, ao considerar essa legislação, você poderia falar assim para mim, não, o leite está dentro do padrão, leite com 14 graus Dornick, né? Mas tem aí um detalhe muito importante. Essa legislação ela foi feita para o Brasil inteiro. Então, assim, nós estamos falando de leite de 14 a 18, mas lá do Rio Grande do Sul até lá no Acre. Né? Então, essa variação, essa margem que foi colocada é porque a gente abrange o Brasil inteiro. Então, em qualquer lugar do Brasil, a gente tem que ter um leite dentro dessa faixa. Não significa que na sua região, por exemplo, você tem costume de ter leite com 15, 16. É muito comum. Aí, de repente, começa a aparecer leite com 14. É sim para você ficar alerta. Agora, se na sua região o seu leite é de 14 a 15, não tem por que você ficar desconfiado porque o leite está dando 14. Você pode até fazer as análises, né, as pesquisas, né, principalmente de neutralizantes nesse caso, e que provavelmente não vai encontrar nada. Né? Então, depende muito da região que você está, da média que você tem histórica desse resultado. Né? O fato da legislação permitir de 14 a 18, ele quer dizer que é porque é um leite de maneira global aqui no Brasil. Né? Então, de qualquer canto no Brasil, ele tem que dar dentro dessa faixa. Mas eu te falo que, por exemplo, tem regiões que o leite ele dá 17 a 18. E não é um leite que foi contaminado, é a região, a forma de manejo, né? Então, tem essas situações. Agora, se a sua média histórica é de 15 a 16 e o seu leite começa a chegar a 14, é um motivo, sim, de você começar a apurar, né, pesquisa de neutralizantes, né, se está havendo alguma adição de água, né, é importante avaliar também. Geralmente leite de 14, Antônio, é mais em regiões mais frias. Sim. É mais comum, tá? Eu não sei qual região que você está aí, mas o mais comum da gente ver é regiões mais frias. Olha, voltando àquele assunto anterior, eu queria comentar, eu já falei isso em outros lados, mas eu queria que você comentar sobre isso. Eu fiz uma visita há um tempo atrás a um laticínio no Rio de Janeiro que produz muito queijo coalho, trabalha com muito queijo coalho. E ele tinha muito problema de derretimento, né? Ele tinha muito problema. E ele trabalha também no laticínio, ele fabrica mussarela também. E ele tomou todas as atitudes que ele podia tomar com relação à sanitização de utensílios, tanque etc. E mesmo assim continuou tendo problema. E o que ele resolveu fazer? Ele separou
toda a produção do queijo coalho da produção dos demais queijos. Então, o tanque que era usado para fabricar tanto que ele tinha queijo mate, ele tem tanque de fabricação. Ele tinha 2 queijo mate e um tanque de fabricação. A queijo mate que ele usava para fazer queijo coalho, ele usava só ela. E a mesa, só ela, até a salga, ele separou, a salga de secagem ele separou. Ele tinha condições de fazer isso, que eu acho que é uma coisa difícil de fazer, mas ele tinha condições de fazer isso. E ele eliminou o problema. Aí eu queria que você comentasse, é viável isso que ele fez? Realmente procede? E comenta um pouco sobre esse case. Olha só, essa é uma situação que é fácil da gente entender o porquê que isso dá certo. De fato, funciona. E por quê? É porque a gente está falando de um queijo onde a gente trabalha normalmente sem fermento. É um queijo básico ali, cloreto de cálcio e o coagulante. O que acontece? A chance de recontaminação é muito grande. E quando a gente fala recontaminação, muitos pensam assim, é com bactéria patogênica. Nem sempre. Como a gente está tratando um queijo que não deve ter, né, naquele processo aprovado, por exemplo, bactérias lácticas, mesmo aquelas de bactérias lácticas de fermentos de outros queijos que são produzidos, nesse queijo ela passa a ser um contaminante. É aí que mora a situação. Se você tem processos acontecendo concomitantemente ali, ao mesmo tempo, né? De um lado eu estou fazendo ali mussarela, do outro lado estou fazendo queijo coalho, e se o pessoal não tiver atenção de quem está mexendo mussarela, mussarela, quem está mexendo queijo coalho, não se misturar, a gente pode ter ali uma contaminação cruzada, né? Tirar ali as bactérias boas, desejáveis para o processo de fabricação de mussarela e introduzir essas bactérias no nosso processo de fabricação de queijo coalho, né? Consequentemente, a gente vai ter ali o nosso queijo coalho desviando do seu padrão de pH, porque essas bactérias normalmente utilizadas no fermento de mussarela, elas são altamente produtoras de ácido lático. Consequentemente, podem abaixar bastante o pH ali do nosso queijo e, infelizmente, provocar aqui esse problema de derretimento. E isso nós estamos falando de um exemplo, né? Mas a gente tem outros grupos de fermento, né, de bactérias realmente muito interessantes para determinados tipos de queijo e que não vão ser interessantes para a fabricação do nosso queijo coalho. Então, o fato de você separar esses processos te traz segurança, né? Te traz uma possibilidade de não ter nenhum contaminante, principalmente conhecido, né? Que no caso as bactérias que a gente tem aí da produção da mussarela são conhecidas, você sabe quais que são. Mas elas podem ser o contaminante do queijo coalho. Então, a gente pode evitar esses contaminantes conhecidos, né? Fazendo o quê? Separando, né, áreas ou até mesmo separando momentos de produção, né? Entre esses momentos de produção, se produziu, por exemplo, uma mussarela antes da produção de queijo coalho, fazer a higienização adequada de todo o sistema de produção, né, o tanque, a drenoprensa, né, as prensas, mesas, né, os utensílios, para depois iniciar a produção do queijo coalho. Então, faz toda a diferença, sim, a gente buscar essas alternativas para evitar a contaminação cruzada. É isso aí. A Natânia é de Resplendor. Resplendor Opa! é uma Bom, cooperativa muito famosa, né? Eu acho que não funciona mais. tem Foi isso? realmente, eu me lembro. Ela está perguntando para a gente. Quanto à análise de mussarela? Também tenho dúvida. Se eu fizer a análise de umidade dela depois de 2 dias de fabricação e depois fazer de novo com 5 dias de fabricação ou 15 dias de estabilização, a umidade vai mudar? Existe sim uma pequena diferença, né? E a sua pergunta é muito interessante. É só quem já fez a análise assim que vai entender o que está acontecendo. O ideal é da gente fazer a análise, né, da mussarela depois do prazo de estabilização. Se você utiliza
como prazo de estabilização 7 dias, depois dos 7 dias. Se você utiliza 15 dias, depois dos 15 dias. Né? Mas hoje, a maioria dos processos, ali entre 5 e o quinto e o sétimo dia, o queijo já tem uma estabilização adequada. Então já dá para realizar a análise sem problemas de imaginar que eu fiz antes, deu um valor, e agora eu estou fazendo é outro. Né? Então, assim, aguarde o período de estabilização. Só que defina. Se o seu período é 5, é 5. Né? Não adianta fazer hoje com 5, porque eu tive condições, amanhã precisa de sair a mussarela e eu tenho que fazer com 2. Você vai ter variações não justificadas nessa umidade. Isso a explicação disso é o seguinte, é porque durante o período de estabilização, até mesmo a água que está ali, né, da salmoura, né, depois que você colocou ali para secar, ela vai fazer parte da composição do queijo. Só que você analisa antes dela estar ali já estabilizada na composição do queijo. Então você tem um resultado antes e depois vai tem um outro resultado. Né? E muitas vezes antes o teor de umidade é mais alto. É o que normalmente a gente observa. Quando eu faço com 2 dias, com 3 dias, dá a umidade de 47. Quando eu faço lá com 7 dias, dá a umidade de 45. Né? Isso pode acontecer. O ideal é definir qual que é o seu prazo de estabilização e assim que finalizado o prazo de estabilização, fazer a análise da mussarela. Aí você vai ter um resultado mais confiável e mais padronizado no seu processo. Né? Quando você falar assim com o queijeiro, a mussarela está dando umidade alta. É porque ela realmente está dando umidade alta. Não é porque interferências do resultado. E sim, o processo está provocando aquela elevação de umidade. Ela até respondeu que vai fazer um ano em maio, que a Capel, né? Ela cooperativa de esplendor fechou. Ô, Natânia, leva a gente aí para projeto aí no laticínio que você está trabalhando. Se precisar de alguma coisa com relação a projeto para reforma e ampliação, para fabricação de novos produtos, a gente está à disposição. Beleza? Vai ser um prazer. O Gilmar, boa noite. Eu uso na mesma salmoura da mussarela. Corre algum risco de contaminação? Coalho e mussarela na mesma salmoura. É isso que eu quis dizer. Uhum. Ô, Gilmar, corre sim. É aquela contaminação que eu falei para você. É uma contaminação cruzada, mas não é uma contaminação com bactérias patogênicas. É uma contaminação com bactérias láticas desejáveis para mussarela, não desejáveis para a produção do queijo coalho. E, na verdade, assim, não é nem nossa recomendação que se faça a salga em salmoura. Né? É um processo que funciona, né? A gente eu não posso dizer para você que não funciona. Funciona, só que a nossa recomendação não é essa. Justamente porque você tem essas dificuldades. Aí o correto seria ter tanques de salga separados para a produção do queijo coalho. Né? E isso é muito complicado. Né? Porque você está falando de queijo que tem fermento, de queijo que não tem fermento. Então, existe a possibilidade de uma contaminação cruzada, sim. Né? É melhor, o ideal é evitar de ter esses 2 tipos de queijos fabricados e utilizados a mesma salmoura. Né? Então, é interessante, sim, separar. E se for o caso, se você tiver oportunidade, salga a massa. É uma indicação nossa aí que tem resultados melhores. Né? Depois pode testar aí e falar para a gente, Mar. A Natânia que falou que reabriu a Capel tem um ano, está fazendo um ano agora. Eu falei, reabriu. Que bom que reabriu. Parecia ser uma cooperativa boa. Sempre a gente estava falando, né? Cooperativa. Isso. Para finalizar aqui, uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Qual a média do teor de gordura do leite para queijo coalho? Sim. Olha só, a média a gente vai utilizar ali entre 3 e 3,1. Né? Como eu falei com vocês, em determinadas situações a gente consegue até fazer com 2,8.
né? Isso depende muito ali das características do leite que a gente recebe, né? Teor de proteínas e tudo isso depende muito. Mas, de maneira prática, inicia com 3 a 3,1. E aí a gente avalia se pode ou não diminuir esse teor de gordura, né? E isso vai ficar claro quando a gente fizer teste, por exemplo, de colocar o queijo na chapa. Você vai começar a verificar que a expulsão de gordura dele é excessiva. Então, é um ponto positivo para que você diminua o teor de gordura no leite, né? E lembrando que quando a gente faz a análise do queijo coalho, a análise que a gente faz não é de teor de gordura. A gente faz a análise do teor de gordura no extrato seco. Então, assim, um queijo coalho de boa qualidade vai ter um teor de gordura variando ali entre 20% e 24% o queijo. Só que o resultado de análise que você vai receber é de gordura no extrato seco. Esse resultado é bem mais elevado. Ele vai dar ali na faixa ali de 40% a 42% ali de gordura no extrato seco, que é uma faixa ideal e que mostra que o teor de gordura do leite que foi padronizado está dentro do padrão. Isso aí. Quem perguntou isso foi a Lacerda. Ué, é isso. Quinta-feira tem mais. Amanhã, pessoal, a gente tem live na parte de projetos, né? Consular Projetos, eu e a Camila. Convido a todos para participar. Quinta-feira eu e o Ed está de volta aqui às 19 horas. A minha live amanhã com a Camila é às 18 horas, beleza? Isso aí, Forte pessoal. e até quinta-feira, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Não deixe de assistir. Compartilhe esses conteúdos que a gente coloca aqui para vocês. Lembrando que esse aqui, ó, quem ainda não segue, nos segue lá no YouTube. A gente tem um canal no YouTube com todo aquele conteúdo que a gente tem aqui. A gente leva no YouTube. Além de outros que estão lá disponíveis. Então, vai lá no Consulac, no canal da Consulac lá no YouTube e aproveita o nosso conteúdo lá também. Ok? Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.